Meus queridos do segundo ano, como é que estão vocês? Estávamos vendo o capítulo 13, se lembra? Filosofia política. Exatamente isso, capítulo 14, capítulo 11, capítulo 13. Filosofia política. Né? Aí a gente viu o que é poder, pensando o Estado, Maquiavel. Aí a gente viu Thomas More, a questão da utopia. Aí a gente pulou Laboesse, a gente viu Hobbes e o Leviatã, a gente viu Spinoza, filosofia política de Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu e o que Kant pensava sobre direito, Estado, cidadania. Capítulo 13. A gente agora vai para o capítulo 14. Estado e poder. Mas antes de a gente começar o capítulo 14, eu queria ter uma conversa com vocês, porque muitos, através de Eric, falaram: Alves, olha, você tem conversado com a gente sobre república, monarquia, poderes do Estado, mas a gente ainda não tem uma definição clara do que é o Estado. O que é um Estado? O Brasil é um Estado, Pernambuco é um Estado? Eu não entendo. Estados Unidos da América do Norte, República Federativa da Rússia, Alemanha Federal, Inglaterra e a Rainha Elizabeth. Como é Portugal? Tem presidente ou tem rei? A Espanha. A Argentina é dividida em estados? Alves, explique esse negócio pra gente. Muito bem. Então, antes de começar o capítulo 18, eu preciso que você esteja aí, tenha aí junto de você papel e caneta. Isso está no capítulo 18, mas esse negócio está espalhado. Então, para que eu não tenha aqui, vá para a página tal, agora volte, pegue não sei o que, agora volte outra vez, não sei o que. Para a gente ficar nesse vai e vem, é interessante que você tenha papel e caneta para anotar o que a gente vai conversar agora. Em primeiro lugar, o Brasil é um Estado, os Estados Unidos são um Estado, a República Federativa da Rússia é um Estado, a Alemanha é um Estado, a Índia, a China, o Japão, a Inglaterra. O que é Estado? O Brasil sempre foi um Estado? Não. O Brasil já foi colônia. Ah, lembrou? O Brasil foi colônia. O que a gente chama hoje de Estados Unidos eram originalmente, até 1776, 13 colônias da Inglaterra. As Américas todas eram colônias. 99% da África já foi colônia no século XIX, começo do século XX. Colônia, Estado. Nessa época das colônias, os estados eram chamados de estados metropolitanos. A metrópole. Metrópole quer dizer a polis mãe. Mater polis. A mãe da polis. Aqui gerou, aqui criou. Vamos lá então, para a gente aprender isso. Todo mundo já está aí com a caneta e o papel. Então, a gente pode conversar sobre esse assunto. O título que você vai colocar nessa anotação, né, é Estado
vírgula, formas de governo e regimes políticos. Vou repetir: Estado, formas de governo e regimes políticos. Muito bem. O que é um Estado? A gente chama Estado, existe também a palavra nação, a gente chama Estado toda a sociedade que se organiza politicamente, ou seja, que se divide em governantes e governados, que tem um território onde essas pessoas dessa sociedade habitam, onde existe um governo que exerce o poder dentro desse território. É isso? Para anotar? Então, vamos anotar. Estado. Estado é a sociedade politicamente organizada, é a sociedade politicamente organizada em um território definido e com um governo autônomo Pronto. Toda sociedade que estiver dividida em governantes e governados, que tem um território definido, ou seja, tem fronteiras, tem um território definido, e um governo autônomo, ou então um governo soberano, quer dizer, independente, essa sociedade forma um Estado. Por que o Brasil, até 1822, não era um Estado? Nós éramos uma sociedade politicamente organizada. Éramos divididos em governantes e governados. Tínhamos um território definido. Né? Primeiro, definido por Tordesilhas, depois, né, os bandeirantes e os sertanistas invadiram a área que era espanhola, aí vieram outros tratados de limites. Você estudou isso com a professora de História, não é isso? O Tratado de Madrid, Tratado de Badajoz, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Utrecht, né? Mais tarde, já na República, né, a gente conseguiu englobar o Acre e territórios de Roraima, do atual Roraima, pedaços de Roraima que pertencia à Guiana Inglesa e que o Brasil, né, assumiu. Então, o Brasil era uma sociedade politicamente organizada em um território definido, ou que foi se definindo, mas nós não tínhamos um governo independente, um governo autônomo, um governo soberano até 1822. Em 7 de setembro de 1822, o que é que aconteceu? O príncipe regente Dom Pedro rompeu as ligações, as relações, os laços que nos uniam à nossa metrópole, a Portugal. A partir daquele momento, o Brasil não obedecia mais a Portugal. O Brasil obedecia às determinações dos brasileiros, daquela elite que levou Dom Pedro a proclamar a independência. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? A mesma coisa. A Inglaterra começou a criar um monte de impostos, e aí as 13 colônias resolveram romper os laços
de dependência política que tinham com a Inglaterra. Em 4 de julho de 1773, as 13 colônias redigiram uma declaração. Nós, o povo, aqui constituídos, nascidos na América, e por aí vai. Nós, o povo. E a partir daquele momento, naquela declaração, as colônias diziam que não obedeceriam mais ao rei Jorge III. Que a partir daquele momento, as colônias teriam seu próprio governo. Seriam independentes, não dependentes da Inglaterra. E o Brasil não dependente de Portugal. E a Argentina e o Chile, e a Bolívia e o Equador, e a Venezuela e o México, não dependentes da Espanha. Não é isso? Pronto. O que é um Estado? Uma sociedade politicamente organizada, com um território definido e um governo independente, um governo próprio, que não depende nem recebe influências ou imposições de outros estados. Tudo que ele tem que resolver, resolve com a sua própria sociedade. Muito bem. Então, o Brasil é um estado. Mas o Brasil não é um estado único. O Brasil é formado por várias regiões e cada região dessa tem um pedaço particular próprio. São as antigas capitanias hereditárias. Lá nos Estados Unidos são as antigas colônias, fundadas em épocas diferentes. Depois, outras regiões vão se associando, vão se juntando às 13 colônias originais. Então, cada região dessa, originalmente, quando aconteceu a independência, no caso dos Estados Unidos, que virou uma república, se tornou um estado dos Estados Unidos. Veja, estado com letra minúscula, dos estados, letra maiúscula, unidos. Pernambuco é um estado, com letra minúscula. O Brasil é um estado, com letra maiúscula. Quando a gente usa letra maiúscula, a gente quer dizer que é a reunião de todas as regiões e de todos os estados. Mas atenção, um país só é composto por estados quando ele é uma república. Quando ele é uma monarquia ou tem uma outra origem, ele não é dividido em estados. Ele é dividido em províncias ou departamentos, coisas desse tipo. O Brasil, quando ficou independente, ele virou uma monarquia. Não é isso? Dom Pedro I. Depois continuou com as regências Pedro II. Então, cada parte do Brasil era chamada de província. E não estado. Por quê? Porque era para dar a ideia de que havia um poder central que seria o monarca. Os Estados Unidos nunca tiveram província. Por quê? Porque quando eles proclamaram a independência, se tornaram uma república. E essa república era formada por regiões independentes entre si. Não é? Quando a gente virou república, 15 de novembro de 1889, as antigas províncias passaram a se chamar estados. Então a província de Pernambuco virou o estado de Pernambuco. Alves, tem diferença na prática pequena. A diferença entre uma província e um estado, e a gente chama estado-membro, é muito pequena. Por exemplo, nossos vizinhos aqui, a Argentina, por exemplo, a Argentina é dividida em províncias. Podia ser dividida em estados, que a Argentina é uma república, desde que ficou independente, né?
Desde que ficou independente, em 1817, a Argentina é uma república. Mas por que ela preferiu a divisão em províncias? Porque os argentinos, o governo argentino, o primeiro governo argentino, queria ter um poder centralizado, de tal maneira que as províncias não tivessem grande autonomia em relação ao poder central. Já a independência dos Estados Unidos foi feita com grande autonomia dos chamados Estados-membros, né, das 13 colônias originais. O Brasil também, quando proclamou a sua república, os estados tinham muita autonomia em relação ao poder central. Alves, o que quer dizer muita autonomia em relação ao poder central? Você já ouviu falar, por exemplo, que nos Estados Unidos existem leis que só vigoram num determinado estado? Por exemplo, a lei sobre o uso de bebida alcoólica. Em alguns estados, só quem tem 16 anos pode beber bebidas que tenham teor alcoólico, definido por lei. Em outros estados, só com 18 anos. Ou seja, se você tem 16 anos e no seu estado é permitido beber, por exemplo, cerveja, e você está dentro de um carro e estava saindo do Texas indo para a Flórida. No Texas vigora a lei que diz que com 16 anos se pode beber, mas na Flórida só com 18 anos. Ao entrar de carro na Flórida, você que tem 16 anos, com uma lata de cerveja na mão, você já está cometendo um crime. Aqui no Brasil, as leis que regem o comportamento, os códigos, eles são nacionais. A lei é para todos, em todos os lugares. Não interessa se você está lá na cabeça do cachorro. Cabeça do cachorro é aquela parte no noroeste do Amazonas. Lembra como é o formato do estado do Amazonas? Na ponta de cima do Amazonas, né, tem uma forma que parece a cabeça de um cachorro. Imagina que você mora ali. Ali, beber bebida alcoólica com menos de 18 anos é crime. Se você mora no Rio Grande do Sul, né, numa região chamada Chuí, onde só tem um farol e uma vilazinha deste tamanho, ali também é crime para menores de 18 anos portar ou beber bebida alcoólica. No Brasil, as leis são federais. O Brasil é uma federação, os Estados Unidos também. Só que lá existem leis locais, estaduais, inclusive municipais, e aqui no Brasil a autonomia dos estados e dos municípios é menor. Existem leis que só valem no Recife, são as leis criadas pelas câmaras de vereadores, que não valem em Jaboatão, bem juntinho de Recife, nem valem em Olinda, coladinha em Recife. Mas são leis muito pequenas, bobagens que não alteram nada. Mas a nossa lei penal, nosso código comercial, nosso código civil vale para o país inteiro. É por isso que, né, existem federações de poder mais concentrado e federações de poder mais desconcentrado. A Rússia é uma federação de poderes menos concentrados. Alves, essa concentração de poder, então, não tem uma regra para definir o que pode e até onde vai? Não tem. A Alemanha também é uma república federativa e lá os estados, a Alemanha é composta por estados, a Índia é composta por estados. Não, a China é composta por províncias. Devia haver uma regra para a gente conhecer, né, quais são os países que são repúblicas federativas
e repúblicas federativas compostas por estados e aquelas que são compostas por províncias. A gente podia tentar criar uma regra, mas ela não é exata. Por exemplo, países de grande extensão, de grande tamanho, normalmente são repúblicas federativas compostas por estados. Estados Unidos, Brasil, Rússia, Alemanha. Mas a Argentina, que é o 14º país do mundo em extensão, é dividida em províncias. A China, que é grande, é dividida em províncias. O Canadá é dividido em províncias, é enorme. A Austrália é grande, é dividida em estados. Não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Mas tem alguma regra que seja sem exceção? Tem. Nenhuma monarquia, nenhum país que é monarquia é dividido em estados. Pronto. São sempre divididos em províncias. Entendido? Alves, e como é que eu sei que um país é monarquia? São mais de 200 países no mundo. Como é que eu sei que um ou outro é monarquia? Também não temos uma regra. Não tem. Né? É bom sempre consultar o onisciente Google. Para efeitos práticos, por exemplo, para mim, eu posso errar. Mas, se alguém dá o nome de um país, eu sou capaz de dizer é de república ou dizer que é monarquia. Oi, Alves, e só existem monarquias e repúblicas? Só existem duas formas de governo. Ou um país é república ou um país é monarquia. O Brasil já foi um estado monárquico. Os Estados Unidos nunca foram monárquicos. Tá vendo? A França já foi monarquia, já foi república. A Alemanha já foi monarquia. Não é mais hoje. Portugal já foi monarquia até 1911. Hoje é república. A Espanha, coladinha em Portugal, coladinha na Espanha, é monarquia. Desde que nasceu. Já foi república? Já. 2 vezes. Uma vez durante 3 meses. Outra vez durante 7 meses, isso? 7 anos, desculpe. 7 anos. Voltou a ser monarquia. Geralmente, os estados de grande tamanho são repúblicas. Geralmente. Pronto. Então, é difícil um grande país ser monarquia. A China não é monarquia. A Índia não é monarquia. O Canadá não é monarquia, apesar de estar ligado à comunidade britânica de nações e simbolicamente, né, os reis da Inglaterra são considerados chefes de Estado quando visitam o Canadá, a Austrália, que são países grandes, mas é só por tradição. Na prática, esses 2 países, Canadá, Austrália, grandes de extensão, funcionam como repúblicas. Países pequenos são repúblicas, são monarquias, alguns são, outros não. Né? Portugal é do tamanho da Paraíba, é uma república. A Espanha é do tamanho do Ceará, é monarquia. Tá vendo? A Itália é do tamanho de Pernambuco, só que a Itália é um Pernambuco em pé, em vez de Pernambuco deitado. A Itália é república. A Alemanha é república. A Polônia é república. A Áustria é república. A Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, a Romênia, a Bulgária, a Hungria são repúblicas. Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia são repúblicas. Como é que eu sei disso? Só
decorando. Quais são as monarquias que existem no mundo? Bom, vamos tentar criar uma regra para você saber. Nenhum país das Américas é monarquia. Nenhum país das Américas tem um rei ou rainha ou príncipe governando. Nenhum deles. Canadá, México, El Salvador, Belize, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Bermudas, Barbados, Trindade, Tobago, Curaçao, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, El Salvador. Nenhum que eu citei até agora é república. Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Brasil. Nenhum república. Pronto. Lá de cima, até embaixo nas Américas, nenhuma república. Na África, que eu me lembre, só o Marrocos. É monarquia. O resto é república. Tem muita república ditatorial, muita ditadura, mas repúblicas. A Europa é mais misturada. A Europa tem monarquias e tem repúblicas. São monarquias na Europa. A Espanha, o Reino Unido, UK, em inglês, United Kingdom, Reino Unido. A gente chama Inglaterra, mas está errado. O nome oficial do país é Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque ele é um país só, formado por 4 reinos. O Reino da Inglaterra, o Reino de Gales, o Reino da Escócia e o Reino da Irlanda. Então a junção desses 4 reinos com um único rei forma o Reino Unido. Esse é o nome oficial. Se você botar no Google, né, informações sobre a Inglaterra, o Google vai dizer Inglaterra, né, desambiguação com Reino Unido. Você quer falar sobre a Inglaterra, uma parte do Reino Unido, ou está chamando Inglaterra o Reino Unido inteiro? A gente tem essa mania. Isso é errado. Eu mesmo erro várias vezes, né? Eu digo Inglaterra, quando na verdade eu devia dizer o Reino Unido. Onde mais tem monarquia na Europa? A Holanda é uma monarquia. A Bélgica, um negocinho deste tamanho, é monarquia. A Dinamarca, a Suécia, a Noruega são monarquias. E aqueles países pequenininhos da Europa, são monarquias ou repúblicas? Tem monarquias e tem repúblicas. Por exemplo, entre a França e a Espanha, tem um negocinho desse tamanho chamado Andorra. É uma república. Olha, menina, esses países são tão pequenos que se você gritar pega ladrão e não pegar logo, o ladrão sai correndo e ultrapassa as fronteiras do país. No norte da Itália tem um paizinho pequeno chamado San Marino, República de San Marino. Olha, o país é tão pequeno, San Marino tem um autódromo. Só que o autódromo de San Marino fica fora do país, fica na Itália, porque ele não cabe dentro de San Marino. Ou San Marino ou o autódromo. Quer ver outro país pequeno? Um que tem um nome, 2 que começam com L. Não é Letônia e Lituânia. Letônia e Lituânia, lá em cima, né, junto da Rússia, no Mar Báltico, são repúblicas. É Luxemburgo e Liechtenstein, que a gente escreve Liechtenstein. Luxemburgo e Liechtenstein são monarquias deste tamanho. Alves, e o Vaticano é república ou monarquia? O Vaticano é um caso à parte. Ele tem características de república, mas também tem características de monarquia. E nem é monarquia e nem é república.
O Vaticano é o menor estado do mundo. O Vaticano é do tamanho do poço da panela, aí juntinho de Casa Forte. Pronto, você imaginar o tamanho do Vaticano. Alves, o que é monarquia e o que é república? Calma, vamos falar mais. Na Ásia, a maior parte dos países da Ásia é república, mas tem algumas monarquias para a gente não esquecer. Por exemplo, os países da Península Arábica são monarquias. Alves, quais são os países da Península Arábica? A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que são formados por Catar, Sharjah e Dubai. Já tem 4 países, está vendo? Arábia Saudita, Catar, Sharjah, Dubai. Oman, Mascate e o Iêmen, que está ao zimboléu numa guerra civil que não acaba, são oficialmente monarquia. A Arábia Saudita é governada por um príncipe, né? Que, como o pai já está velho, ele é o príncipe regente. Emirados Árabes são governados por emires. Oman, Mascate, Emirados Árabes. Sharjah, Dubai, Catar, Kuwait são governados por sheiks. Jordânia, coladinha com a Palestina e com o Estado de Israel, é uma monarquia. O rei Hussein da Jordânia. Onde é que tem mais monarquia na Ásia? O Japão. O Japão é uma monarquia imperial, porque o monarca lá tem o título de imperador. São esses que eu me lembro. O resto é república. Líbano, Síria, Iraque, o Irã, a Índia, o Paquistão, Bangladesh, Vietnã, a China, a Grande China, Taiwan, a Indonésia, as Filipinas, a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é uma república ditatorial, mas é república. Pronto, só para a gente fazer uma visão. A Austrália, que não é a Ásia, já é a Oceania. A Nova Zelândia é também república, a Austrália também. Pronto. Alves, me diga uma coisa, deixa eu saber se eu ainda posso dizer alguma coisa. Pronto. Um país ou é monarquia ou é república. Pronto. O que é uma monarquia? A monarquia foi a mais antiga forma de governo que foi criada. O que é uma república? República é a forma de governo na qual o poder é exercido em nome do povo. O poder é exercido em nome do povo. O poder é eletivo, ou seja, o chefe do país tem que ser eleito. E o poder é transitório. O que significa isso? Que o chefe do país e outros governantes têm um tempo determinado pela lei para governar, o chamado mandato. Por exemplo, o presidente do Brasil tem um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito com as 4. Mas depois desses 8 ele tem que cair fora. Ponto final. Ele não pode continuar. O governador de Pernambuco tem um mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4. Mas depois de 8 anos, ele tem que vazar. Show! Deixa a cadeira para outro. O prefeito do Recife tem um mandato de 4 anos.
podendo ser renovado por mais 4. Ele pode ser reeleito. Mas depois de 8 anos, pega o beco. Some. Não pode continuar. E monarquia? Vamos fazer a diferença. O que é uma monarquia? Monarquia é a forma de governo na qual o poder político é exercido por um soberano. Não é em nome do povo, é um soberano. O poder é hereditário, poder é exercido por um soberano, vírgula, é hereditário, hereditário é com H, hereditário e vitalício. Ou seja, um rei não tem mandato, nem foi eleito, ele nasce para ser rei desde que ele nasce. E ele vai governar até morrer. Mas sobre república e monarquia, a gente vai ter uma aula para esmiuçar isso melhor. Tá certo? Até lá então. Tudo de bom para vocês.